Eu tenho certeza que você já leu por aí que você é um ser ilimitado, que você é um ser naturalmente abundante, que você tem características únicas, dons e talentos naturais, que se você assumir a sua real natureza, toda a prosperidade, toda a abundância vem a você com facilidade. E eu tenho certeza que você também se identificou com isso, que essa mensagem te tocou de alguma forma e que inclusive é por isso que você está aqui, querendo se desprogramar, porque você já desconfiou de que essa é a verdade do seu ser. Mas por que então que a gente vive a maior parte dos nossos dias nos sentindo pressionados, errados, culpados, não merecedores e de alguma forma inferiores? É porque, gente, embora a nossa real natureza seja essa expressão espontânea da consciência universal, a estrutura tridimensional na qual nós estamos inseridos, que é a nossa chamada Matrix, é muito diferente. Matrix não valoriza a autenticidade por vários motivos. E o principal deles é porque esse sistema de Matrix é um sistema que perpetua a programação inconsciente do indivíduo. Nós estamos em vários níveis programados para dar aquilo que Matrix espera de nós e não sermos a pessoa que nós somos de verdade. Afinal de contas, um indivíduo verdadeiramente livre e consciente do seu poder é a maior ameaça que Matrix pode enfrentar. E é por isso que hoje eu vou tratar daquele que eu particularmente acredito ser o maior programa da Matrix. Aquele que ela não quer que você descubra de jeito nenhum, mas que a partir de agora você vai ser totalmente consciente. Então, vamos embora. Pessoal, vamos entender aqui então que Matrix é um conjunto de programas, tá? São programações colocadas aí. Uma coisa é o que é natural e uma coisa é o que é artificial. É o que é criado e implantado desde que a gente nasceu nesse mundo, né? Implantado nas nossas mentes de que aquilo é a nossa realidade. Porém, não é. Né? Então, como eu falei na abertura, fazer essa diferenciação é muito importante. E o filme Matrix, ele trabalha isso muito bem, né? Quando ele mostra aí o que é um programa dentro de Matrix. E ele utiliza os agentes Smith para representar os programinhas. Você já assistiu Matrix? Se você não assistiu, assista, por favor, assista o filme e depois volte nesse vídeo ou reassista o vídeo, tá? Eu não vou ficar fazendo uma análise, uma dissertação sobre o filme aqui, até porque eu trabalho muito isso no curso de desprogramação de crenças limitantes. Lá a gente tem um módulo com 6 aulas só falando sobre o filme, só fazendo essas análises. Quem quiser se aprofundar, faça o curso de desprogramação de crenças limitantes, que ele vai fazer um intensivão nesse sentido, tá? Mas se você já assistiu o filme Matrix, então você vai lembrar que o programa de computador é representado pelo agente Smith, né? E a princípio, aparece o quê? Aparece um agente Smith. Ele é um programa de computador que tá ali na Matrix, né? Ele só vive na Matrix, ele só atua, ele só existe em Matrix, o agente Smith. Tanto que quando esse primeiro agente Smith aparece, ele aparece conectado, ele tem um cabinho que conecta ele à Matrix. E com o desenrolar do filme, começam a aparecer outros agentes, mostrando o quê? Mostrando que um programa nunca atua sozinho. Então vamos fazer sempre a metáfora, sempre a análise com a nossa vida aqui. Se a pessoa é programada para acreditar, por exemplo, que ela é inferior aos demais, essa programação de que eu sou inferior,
ela nunca tá sozinha. Se eu tenho a programação do complexo de inferioridade, em algum momento eu vou ter a programação do complexo de superioridade, né? Eu sou tão ruim, eu sou tão inferior que eu tenho uma necessidade muito grande de me comparar com outras pessoas e perceber que com relação a algumas pessoas eu sou superior. Então a gente sempre tem um agente Smith com outros agentes aí, logo na evolução da trama. Porém, uma coisa que chama muita atenção no filme também é que conforme vai chegando aí no segundo, no terceiro filme, o agente Smith, ele começa a colocar a mão na pessoa e a pessoa vira um programa, vira um clone, vira uma réplica dele, mostrando o quê? Que além de uma programação sempre acompanhar outra, inferioridade sempre vem com superioridade, sempre vem com comparação das pessoas, etc. A própria pessoa que se inferioriza, ela começa a replicar, a multiplicar aquele programa nos outros. Então eu fui inferiorizada, eu recebi essa programação e eu começo a inserir essa programação no outro, a inferiorizar o outro. E esse é um sistema inteligente, vamos falar inteligente com relação à inteligência artificial, né? Porque Matrix, lembra, não é o mundo natural, é o mundo artificial. No filme é colocado o mundo das máquinas, né? Ou a metáfora do software de computador. Essa inteligência artificial, como que ela vai se manter quando a consciência começar a entrar? No filme Matrix, o Neo representa a consciência, né? Ele abre os olhos e fala assim, isso aqui é uma ilusão, né? Eu preciso quebrar essa programação. E aí vai ser uma luta contra a consciência e a inteligência artificial, os programas. E aí você tem aquelas cenas famosas do Neo lutando contra o agente Smith, e aí vem outro, e aí vem outro, e aí vem outro, porque a inteligência artificial, o mundo da Matrix, o mundo de ilusões, começa a entender aquele elemento consciente como uma ameaça. Foi o que a gente falou lá no início da abertura do vídeo, né? Qual que é a maior ameaça para a Matrix? Pessoas conscientes do próprio poder. Pessoas conscientes da própria liberdade. Não, peraí. Eu fui programado para ser uma pessoa que acredita que é inferior? Eu fui programado para perpetuar a inferiorização de outras pessoas? Mas eu escolho não fazer, né? Então o Neo, ele representa essa ameaça da consciência. E aí o agente Smith começa a tocar pessoas que estão adormecidas, pessoas que estão na pílula azul, né? Pessoas que escolheram dormir e não ver a realidade desse mundo de ilusões. E aí começa a vir vários agentes Smith. E eles vêm como se fosse uma chuva do céu. E o Neo vai lutando contra os agentes. Nessa metáfora da consciência contra os milhares e milhares e até milhões de programas que nós enfrentamos diariamente na nossa Matrix. E aí, pessoal, eu senti necessidade de explicar para vocês através do filme Matrix aqui brevemente essa analogia, né, para que a gente entenda melhor o que é Matrix. Então, recapitulando, um programa nunca está sozinho, ele sempre acompanha outros programas, que é representado pelos 3 agentes Smith no começo do filme. E a outra analogia é, um programa é constituído de inteligência artificial para que a pessoa programada não fique somente com o programa nela, para que ela defenda aquela programação de forma inconsciente e multiplique nos outros. Esse é o mundo em que a gente está. Porém, a nossa natureza é a natureza representada pelo Neo, uma pessoa livre, consciente e naturalmente desprogramada. Pessoal, então vamos lá. Qual que é o programa que eu acredito que seja o programa mais tóxico da Matrix? É o programa da repetição perpétua. No filme Matrix, você vai lembrar daquela icônica cena que passa o gato preto, né? O gato preto passa e eu acho que ele mexe assim o corpinho e continua andando. E depois ele passa de novo, faz o mesmo movimento e continua andando.
E aí o Neo fala assim, déjà vu. Eu não sei se fala déjà vu ou déjà vu, né? Mas ele teve um déjà vu. E aí a Trinity fala, o quê? Déjà vu? Não existe déjà vu. Porque a Matrix é feita de constantes repetições. Porém, a pessoa que está desperta, a pessoa que está acordada, ela olha e fala assim, isso aqui é um programa. Isso aqui está se repetindo. Mas isso não precisa se repetir. Vamos trazer um exemplo prático para você identificar a repetição perpétua. Lembra uma vez que você ficou sozinho, sozinha, e por algum motivo aquilo te machucou muito, aquilo feriu muito. Pode ter sido um término de um relacionamento, por exemplo, que você não queria. E aí você acabou atribuindo o quê? Ficar sozinho, ficar sozinha é ruim. É uma dor, é um mal. Porém, essa não é a natureza da realidade. Porque na realidade, tudo tem novas possibilidades o tempo todo. Na natureza da realidade, você pode, em algum momento, estar sozinho e não se sentir bem, e em outros momentos da sua vida, estar sozinho e se sentir pleno, e se sentir feliz, e se sentir completo. Não é verdade? Mas não é essa ideia que Matrix nos passa. Através da repetição perpétua, gente, sempre que você passa por alguma situação, então você identifica dessa forma. Ficar sozinho é sempre ruim. Sempre que eu estiver sozinho, vai ser uma dor, vai ser uma solidão muito difícil para mim. E aí você já sofre por antecipação. Mesmo estando perto de muita gente, você está constantemente com medo de ficar só. Em alguns casos, as pessoas podem desenvolver certo pânico, medo de não conseguir fazer as coisas por si mesmo. E essas são só umas das pequenas consequências, a gente não falou das maiores. Que essa crença inconsciente, que esse programa instalado na gente, desde que a gente nasce, da repetição perpétua, traz para a nossa vida. E isso porque essa programação é muito inconsciente, gente. Ela é secular, milenar, inclusive, que é a programação de que tudo se repete sempre igual. Isso não é natural, isso é absolutamente antinatural. É um dos programinhas, é um dos agentes Smith. Mas você lembra? O agente Smith, um programa, sempre vem acompanhado de vários. E esse programa é um programa muito abrangente. Esse programa, ele é um dos piores programas porque ele está em tudo na nossa vida. Se você vivencia uma coisa na sua vida, essa programação da Matrix inconsciente te diz que tudo vai se repetir do mesmo jeito. Então, se você ficou sozinho e aquilo doeu, sempre que você ficar sozinho vai doer. E aí é como eu falei, vem outro agente Smith, que é o medo de não conseguir fazer sozinho, o medo de ser abandonado. Olha só, um programa sempre vem acompanhado de outros. Mas essa é só a primeira parte da analogia. Lembra da segunda analogia, onde os agentes vão se transformando nas pessoas para reproduzir aquele programa nos outros indivíduos? Então, eu vou trazer um exemplo muito recorrente aqui para vocês. Você é uma pessoa muito querida, muito amada. As pessoas demonstram afeto quando você faz aquilo que é esperado que você faça. Mas quando você quebra o padrão da repetição dos seus antepassados, da repetição daquela cultura familiar, social, imediatamente vão vir pessoas ali daquele grupo te condenando, né? Condenando mesmo, a palavra é pesada porque é condenação. Nossa, a gente gostava muito de você, mas você deu a louca. Você tá traindo o movimento. Você não tá perpetuando aquilo que todos os seus antepassados fizeram, que a gente criou você para ser daquele jeito. Não. Você tá vindo com um jeito de ser totalmente diferente. Você não tá suprindo mais as nossas expectativas. Isso a gente não aceita. Isso a gente condena. Nós demonstramos afeto desde que você não quebre padrões.
né? Quem nunca passou por essa experiência? Nossa, Bárbara, eu achava que eu era muito amado, muito amada, muito querido, mas eu fui percebendo que isso só acontecia quando eu era parecido com essas pessoas, quando eu era parecida com essas pessoas. Conforme eu fui mudando o meu modo de pensar, conforme eu fui inserindo outros elementos na minha vida, elementos que são completamente diferentes do que essas pessoas reproduzem e esperam, caíram de cima de mim, vieram com condenação, vieram com demonstração de desafeto e desamor. O exemplo mais banalzinho disso, mas que ilustra muito bem, né, essa parte da analogia, são pessoas que fazem uma pergunta para você, mas elas não querem ouvir o que você tem a dizer. Elas fazem a pergunta esperando que você perpetue o que elas acreditam, né? Então, uma certa vez me perguntaram assim: Bárbara, o que você acha da morte? Foi essa pergunta. E aí eu comecei a responder, mas eu não tive a menor chance. Porque eu virei e falei assim: olha, eu acho a morte uma coisa maravilhosa. Mas aí a pessoa me interrompeu. Eu ia desenvolver o meu pensamento, o pensamento da Bárbara. Se com 30 anos, se com 40 anos a gente tá remoendo o passado, com dificuldade de soltar, então eu acho que a morte é uma coisa maravilhosa, porque vem para renovar a gente, vem para libertar. Eu acho que viver uma vida em uma identidade, em um corpo, ia ser muito pesado pra gente. Eu acho que a gente esquece das coisas por um motivo. Então eu tinha tudo isso pra falar. Mas a pessoa me pergunta, mas ela não quer saber. E além dela não querer saber o que eu acho, quando a minha fala começa a ser uma fala que contraria totalmente o que ela acha, ela já corta. Então, eu falando, eu acho que a morte é uma coisa Aí a pessoa, a morte é horrível? Como é que você fala que a morte é uma coisa maravilhosa? E aí a pessoa fez um discurso de 30 minutos na minha cabeça sobre como a morte é horrível e etc, e etc. Então, quando você vai colocar uma coisa que contraria aquilo, imediatamente o programa da repetição perpétua que está instalado na pessoa, esse programa diz para ela que o novo é um pecado. Um pensamento novo é uma coisa de uma pessoa pecaminosa. É uma coisa bem Idade Média, gente. Bem Idade das Trevas, sabe? Essa pessoa tá com um pensamento novo. Ser novo significa quebrar o padrão. Esse programa tá instalado aqui, me obrigando a viver uma perpétua repetição. Então eu tenho que forçar aquela pessoa a repetir os meus pensamentos. A vida é uma eterna repetição. E é por isso que a reação das pessoas é tão brusca, é tão agressiva, é tão ignorante. Por quê? Porque ela tá programada. Quando a pessoa tá na luz da consciência, ela não vai ter uma comunicação violenta. A violência na comunicação, ela vem da programação, gente. Lembra? É uma inteligência artificial que está atuando, que está nublando a verdade daquele ser. Porque quando você está na verdade do seu ser e você vê um outro ser expressando a verdade dele, você fica confortável com aquilo. É muito alegrador, você se sente muito em casa quando a outra pessoa está expressando quem ela é e você também está expressando quem você é. Mas quando você está sob programação, você é como uma máquina. Você tem que dilacerar, você tem que cortar imediatamente uma ideia nova. Então, estamos todos programados em níveis muito profundos com esse programinha aí da repetição perpétua, né? E a gente sofre muito com isso. Por quê? Porque todo mundo quer renovação. O que é uma cura? Quando que uma cura acontece na vida de uma pessoa? Quando chega o novo. E é por isso que chega o final do ano, tá todo mundo numa esperança de renovação. Então é antinatural, é completamente antinatural esse mecanismo de querer que tudo se repita. As ideias que eu tenho têm que se repetir nas outras pessoas.
As coisas que eu passei no meu relacionamento amoroso passado vão se repetir nesse meu relacionamento novo. Então eu já vou cheio de resistência com esse novo parceiro, com essa nova parceira. É muito difícil também ter aquela fé verdadeira na vida. Porque o que é a fé na vida? É saber, é mais do que acreditar, né? É saber que o universo está trazendo situações surpreendentes. Surpreendentes. Coisas novas que podem curar aquelas feridas antigas. Mas não é assim que a gente se sente numa base diária. Como que a gente se sente? Sem perspectiva positiva, sem fé. Por quê? Muito por causa dessa programação. No meu futuro, tudo vai se repetir. Bárbara, como é que eu vou ter expectativa de um relacionamento amoroso positivo se eu só vivi coisas desgastantes? Mas se a gente vivesse sem essa programação, a gente ia viver, pessoal, sentindo que cada dia é um dia novo, que cada dia é uma nova possibilidade na nossa vida, com expectativas positivas realmente. E a gente sabe que a expectativa positiva, não a ansiedade, não. A expectativa positiva é o que vai trazendo pra gente novas possibilidades, né? Mas tá todo muito negativo, tá todo mundo muito desesperançoso. E isso não faz parte da natureza humana. Isso acontece devido a esse programa de repetição perpétua. É dele que vem o tédio, é dele que vem a desesperança, é dele que vem o medo do amanhã. Porque no fundo, essa programação me diz que o meu amanhã vai ser igual ao meu ontem, vai ser igual ao meu hoje. E se meu ontem e o hoje não tão bons, pra que eu vou querer viver esse amanhã? Você percebe como isso é implantado na gente? Você percebe o poder que você teria se você acordasse todos os seus dias com a certeza de que esse dia é um dia completamente diferente? Esse é um dia completamente novo? Você ia acordar todas as manhãs renovado, consciente das infinitas possibilidades que a vida pode te trazer. Mas essa programação não deixa. E os vários agentes Smith, que são esses programinhas, eles estão multiplicados na forma de familiares, na forma de colegas de trabalho. E toda vez que você vai tentar se renovar, toda vez que você vai tentar ver a vida com novas possibilidades, vem condenação, vem crítica negativa mesmo, não é crítica construtiva, não, é pra te derrubar mesmo. Vem chantagem emocional. Como assim você tá positivo? Como assim você tá acreditando na vida? Se o passado já nos mostrou tudo que vai vir no futuro. Porque é isso que essa programação fala, né? Assim como foi o passado, é o seu presente e é o seu futuro. Você não tem chance de ser diferente, de se sentir diferente, de fazer coisas diferentes. É aquele famoso sempre foi assim. Ué, eu sei que isso aqui é ruim, mas sempre foi assim. Então quer dizer que amanhã também vai ser assim. E onde está a sensação das infinitas possibilidades? O poder ilimitado, universal, cadê? São coisas contrárias, gente. Esse programa da repetição perpétua está em muita coisa. Eu poderia ficar aqui, dias e dias trazendo exemplos disso. E essa programação age de uma forma tão camuflada, tão sutil, que você acredita que olhar para o passado e ver como tudo foi e determinar o seu futuro a partir das coisas que foram é ser uma pessoa consciente. É ser uma pessoa realista, Bárbara. Eu tenho que ser realista. Tá bom, você tem que ser realista. Então você está determinando todo o seu presente e o seu futuro com base nas coisas que já te falaram, com base nas sensações que você já teve. Então você é uma pessoa fadada a ter as mesmas sensações sempre, a viver as mesmas coisas sempre. Onde está o natural? Encontrar aquilo que é natural é incomodar profundamente a Matrix. Não tem jeito. Enquanto a gente quiser ser amado e valorizado com os padrões da Matrix,
nós vamos estar subjugados de forma inconsciente e profunda aos programinhas implantados por ela. Nada na vida se repete sempre do mesmo jeito. Nós não estamos fadados a ter o mesmo destino dos nossos antepassados. Nós nem somos hoje a mesma pessoa que fomos ontem. Tudo está em constante transformação. E o novo é o natural nas nossas vidas. Deixa aqui para mim nos comentários os insights que você teve, quando que você percebe na sua vida que essa programação tão forte, que é a programação da repetição perpétua, está atuando, já atuou, como que você conseguiu quebrar esse padrão, os desafios que você teve, e se você percebe alguma programação da Matrix que você acha que é tão forte quanto essa ou até mais forte, deixa aqui nos comentários, vamos trocar ideias para a gente continuar se desprogramando para uma vida naturalmente abundante. E se você quiser fazer um intensivão, 60 aulas de desprogramação de crenças limitantes, entender tudo sobre esse universo da programação de Matrix e como se desprogramar de verdade, eu recomendo para você o curso de desprogramação de crenças limitantes, que é o mais profundo, mais intensivo da escola. Eu vou deixar um link aqui para vocês. Um beijo, boa desprogramação e até a próxima!